Graça e paz, meus amados irmãos. Graça e paz, meus amados irmãos, uma boa tarde a todos os servos e servas de Deus que estão ligados aí nas redes sociais. Eu quero compartilhar com todos vocês uma palavra da parte de Deus nessa tarde abençoada. Gostaria de ler aqui no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 10, e o versículo de número 28, que nos diz assim a palavra. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Queridos, esse texto, a qual a Bíblia vai nos trazer, é quando o apóstolo Pedro, Quefas, chega para Jesus e diz a Jesus: Mestre, Raboni, nós deixamos tudo, abandonamos tudo para te seguir. O versículo de número 29 do capítulo de número 10 de Marcos, Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer a Pedro: Pedro, Simão, aquele que não deixou pai, mãe, irmãos, mulher, filho, por amor de mim, Jesus afirma para ele que 100 vezes mais haveria de receber, tanto no presente como também no porvir. E por último, a vida eterna. Mas o que chama a minha atenção é quando Pedro afirma para Jesus dizendo: nós deixamos tudo. E eu fui querer entender que tudo era esse que Pedro está se referindo. Porque Pedro está dizendo: nós abandonamos tudo para te seguir. Ou seja, isso fala de renúncia. Pedro está dizendo que renunciou tudo para seguir a Cristo. O verdadeiro sentido do cristianismo é a renúncia, é o abandono de certas coisas e que possamos estar dispostos a seguir a Cristo. É abrir mão deste mundo, do sistema a qual nós vivemos nos dias atuais. Porém, esse tudo de Pedro tem a ver também com a sua chamada. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que Pedro, ele era pescador. Pedro, o ramo da pescaria estava dentro da família de Pedro. A Bíblia Sagrada vai dizer que Pedro era filho de um certo cidadão chamado Jonas, ou Bar-Jonas. A gente vê isso quando Jesus chega no monte da transfiguração, melhor dizendo, em Cesareia de Filipe.
quando ele pergunta o que é que os sazareanos dizem que eu sou, e os discípulos dizem, Senhor, uns dizem que tu és Elias, ou Jeremias, ou João Batista, ou algum dos profetas do Antigo Testamento que voltou dentre os mortos à vida. Jesus olha para a sua comitiva apostólica e pergunta para eles, sim, e para vocês, quem sou eu? E o texto vai dizer que Simão, por revelação do Espírito Santo, por revelação de Deus, olha para Jesus e diz, Senhor, para mim, tu não és Elias, tu não és Jeremias, tu não és João Batista, para mim tu não és nenhum dos profetas que voltou dentre os mortos à vida, tais como Abacuque, Sofonias, Ageu, enfim. Ele afirma dizendo por revelação dada por Deus, para mim tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o ungido, tu és o Filho de Deus vivo. Quando Pedro dá essa afirmação, a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus olha para Simão e diz, bem-aventurado foi você na tua resposta, na tua afirmação. Jesus está dizendo para Pedro que ele foi muito feliz naquilo que ele falou. Porém também Jesus afirma a Pedro, dizendo a ele que ele só falou que Jesus era o Cristo porque o Pai assim o revelou. Mas Jesus afirma dizendo, bem-aventurado és tu, Simão, filho de Bar-Jonas, ó filho de Jonas. Fica subentendido que Pedro, por ser pescador, isso pela cultura do judaísmo, na cultura judaica, o pai tinha por obrigação ensinar o seu ofício, a sua profissão a seu filho. Porque um judeu que não ensina a profissão ao filho, segundo a cultura judaica, vai ensinar o seu filho, estaria incentivando o seu filho a ser ladrão. Então era de costume a profissão passar de pai para filho. Jesus conheceu o ramo da carpintaria porque José era carpinteiro. Paulo sabia fabricar tendas, porque dentro da cultura judaica seu pai também era um fabricante de tenda. Então a função do pai, dentro da cultura judaica, era passar o seu conhecimento, a sua profissão para seu filho. E o ramo da pescaria estava na família, no histórico da família de Pedro. Quando Jesus se encontrou com Pedro, ele estava vindo de uma noite exausta de trabalho. Não só ele, mas como também os filhos de Zebedeu. Porque os filhos de Zebedeu, a saber, João e Tiago, eram também pescadores. E havia, segundo a Bíblia Sagrada, segundo a história, uma associação, ou melhor dizendo, uma sociedade no ramo da pescaria entre a família de Simão e a família de Zebedeu. Simão conhecia muito bem o mar da Galileia, ou mar de Tiberíades. Quando a Bíblia refere-se de mar, não está se referindo de água salgada, de praia, não é isso. Quando o texto sagrado usa a expressão mar, é porque eram águas, ou seja, era um rio volumoso. Segundo a geografia bíblica, o mar de Tiberíades tinha aproximadamente 24 quilômetros de comprimento por 14 quilômetros de largura. Segundo o geógrafo bíblico Cláudio de Andrade, diz que aproximadamente a profundidade do rio de Tiberíades atinge aproximadamente 50 metros de profundidade. Segundo uma doutora chamada Beth Moore, norte-americana, diz que havia aproximadamente 23 espécies de tipos de peixe ali no mar de Tiberíades. Segundo a geografia bíblica, o mar de Tiberíades, ou o famoso mar da Galileia, que é uma das maiores fontes de água potável até hoje na Palestina,
naquelas redondezas do mar de Tiberíades, ou do mar da Galileia, na época de Jesus, tinha aproximadamente 9 cidades. Segundo pesquisa, havia aproximadamente 1.600 habitantes naquela região. Pedro conhecia muito bem o mar de Tiberíades, ou mar da Galileia. A vida de Pedro estava ali. Pedro aprendeu essa profissão com o pai. Pedro sabia lançar a rede. Pedro sabia onde lançar a rede. Pedro era acostumado a pescar no mar de Tiberíades. Até que a Bíblia Sagrada vai dizer que, em certa ocasião, ele sai para fazer uma pesca noturna. Era noite. Por que a noite, pastor? Porque o mesmo texto vai dizer que o próprio Pedro diz: Senhor, eu passei a noite toda e não apanhei nada. Fica subentendido que ele sai ao pôr do sol e resolve fazer uma pescaria noturna. Ele vai com seus companheiros. Ele vai com Zebedeu, com os 2 filhos de Zebedeu, João e Tiago. E eles vão no intento de ter sucesso na sua pescaria. Porque eu creio, meus amados irmãos, servos e servas de Deus, que ninguém faz nada, ninguém realiza nada sem ânimo. Ninguém sai a fazer alguma coisa desmotivado. Eu quero crer que naquele dia Pedro saiu no maior entusiasmo, junto com seus amigos. Outra, Pedro dependia de uma boa pesca, porque a sobrevivência de Pedro era uma boa pesca. A Bíblia Sagrada vai dizer que Pedro era casado. Jesus curou a sogra de Pedro. Se Pedro era casado, Pedro tinha responsabilidade. A profissão de Pedro era aquela. Então Pedro dependia de uma boa pesca. Zebedeu, junto com seus 2 filhos, João e Tiago, também dependia de uma bela pesca para poder levar o pão de cada dia para a sua casa. Eu vejo esses homens saindo como de rotina ao seu campo de trabalho, que era o mar de Tiberíades. Eu vejo esses homens indo na maior empolgação, no maior ânimo, acreditando no sucesso, acreditando que iria trazer alguma coisa para sua casa, acreditando no êxito de uma boa pescaria. Esses homens saem ao pôr da noite. Você consegue ver isso? Imagine, senhores, horas e horas, tendo que enfrentar o balanço do mar de Tiberíades, o frio da noite. Imagine, senhores, Pedro, Tiago, João, com a sua equipe formada, lançando a rede, em plena madrugada, puxando a rede e nada de peixe. Imagine, senhoras e senhores, você lutar a noite toda, a horas a fio, lançando rede, puxando rede, lançando rede, puxando rede e nada de peixe. Seria como que dissesse assim: poxa, será que o meu esforço vai ser em vão? Será que eu não vou ter sucesso naquilo que eu estou fazendo? Será que eu não vou chegar aonde eu almejo ou desejo chegar? Porque aqueles homens começaram a sentir em seus corações a frustração. Porque eles estão a alto mar de Tiberíades, a noite toda, ter que encarar o frio da madrugada. Porque ele mesmo disse: Senhor, eu passei a noite toda e não pesquei nada. Isso fala de esforço.
Isso fala de noite mal dormida. Isso fala de sacrifício. Quando você tenta, luta para alcançar um objetivo e você não consegue alcançar aquele objetivo que você tanto luta, a primeira coisa que vem na mente do ser humano é: para, desiste, o mar não está para peixe. Quantas das vezes nós queremos ver o resultado daquilo que nós estamos fazendo de imediato? E pelo fato do resultado não vir de imediato, a primeira coisa que vem e o que passa na nossa mente é parar, desistir, estacionar. Eu quero te falar nessa tarde, meu querido, minha querida irmã, não desista. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus objetivos. Não pare de lutar. Ainda que você diga: pastor Williams, eu estou cansado de tentar lançar a rede, puxar a rede e nada. Eu estou cansado de fazer tanto esforço físico e não ver resultado. Porque é isso que está acontecendo com esses homens. 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã, o dia está amanhecendo e nada de pegar peixe, nada de conseguir aquilo a qual propósito eles saíram para lutar. Parece que eu vejo eles conversando entre eles. Quem sabe Pedro olhando para Tiago, ou seja, Tiago, vamos embora. O dia está amanhecendo. Não pegamos nada até agora. Vamos desistir. Vamos parar. Essa palavra é para quem está pensando em parar. Para quem está querendo jogar a toalha. Para quem está querendo desistir. Porque até agora você não atingiu o seu objetivo. Mas como palavra profética nessa tarde, eu quero me direcionar à senhora, a esse jovem que está me ouvindo. Você não vai parar, você não vai desistir. Você vai levantar a sua cabeça, você vai continuar. Esses homens resolvem voltar para casa. Você consegue imaginar o semblante de Pedro, de Tiago, de João, de Zebedeu, desanimado, indo para casa, como que dizendo: não atingimos o nosso objetivo? Porque a primeira coisa que vem é: o mar não está para peixe, vamos embora. Esses homens com uma rede suja, jogando dentro do barco, remando até a beira do mar de Tiberíades, pela parte da manhã. Sendo que, para surpresa desses homens, Jesus estava passando naquela ocasião e ensinando para uma numerosa multidão naquela manhã, na beira do mar de Tiberíades. E a Escritura é clara em dizer que Jesus avistou de longe 2 barcos. Os da família de Zebedeu e aquele que pertencia à família de Pedro. Eram 2 barcos. Mas Jesus escolheu, decidiu, entre aqueles 2, subir em cima do barco de Pedro. Jesus seleciona. Jesus está decidido a usar as ferramentas de Pedro naquela ocasião para aquele milagre. Jesus decidiu utilizar o barco de Pedro para fazer aquele milagre. Quando Deus escolhe alguém, está escolhido, querido. Não adianta. Pode levantar Satanás, pode se levantar quem quiser se levantar, mas se Deus decidiu escolher a sua vida e a sua ferramenta para utilizar, para que o milagre venha acontecer na sua vida e na vida daqueles que estão ao teu redor, pode ter certeza, querido, que Ele vai fazer.
Eu vejo Pedro cabisbaixo, lavando a rede. Vejo os filhos de Zebedeu, e Zebedeu, a saber, Tiago e João, também de cabisbaixo, lavando as suas redes. Porque o intento de Pedro é, vou lavar as redes, vou guardar a rede e vou embora para casa. O pensamento de Pedro é, hoje não lanço mais essa rede. É até mesmo, primeiro, porque ele estava com sono, não dormiu. A noite toda em alto mar. Segundo, ele estava cansado, os braços exaustos. Pedro estava precisando de um momento de descanso, precisando chegar em casa, mesmo sem ter pegado nada. Enquanto ele está fazendo isso, Jesus se aproxima dele. Jesus olha para ele e diz assim, pescador, permita-me que eu use o teu barco emprestado para pregar, para ensinar a essa multidão que me acompanha. Parece que eu vejo Jesus fazendo esse pedido, Pedro dizendo assim para ele, fique à vontade, Senhor. Imagine, Pedro emprestando o barco para Jesus pregar naquela manhã. Jesus sobe em cima do barco de Pedro, pede com que o pescador afastasse um pouco da beira do mar. Jesus começa a ensinar. Agora, na proporção que Jesus está ensinando, Pedro está lavando a rede para guardar. Quando Jesus termina de usar a ferramenta de Pedro, que era o barco, para pregar para a multidão, e Pedro acaba de lavar a rede, guardar a rede, pensando ele que ia embora para casa de mão vazia, para surpresa de Pedro, Jesus olha para ele e diz, pescador, pode observar que foi 2 barcos, mas ele só chama Pedro e convida a Pedro a subir junto com ele, a se afastar um pouco da praia. Ou seja, para adentrar um pouco mais em um local mais fundo, para poder lançar a rede. Observe que o outro barco da família de Zebedeu subiu depois, que Pedro deu sinal. E não era tão longe, era próximo. Jesus disse, vamos um pouco mais adiante, um pouco mais adiante. Você consegue ver a cena? Aquele que pensava que ia chegar em casa de mão vazia, que ia lavar aquela rede, guardar aquela rede, dizer, para, eu não vou pescar mais hoje, não vou lançar mais ela hoje. E Jesus olhar para ele e dizer assim, pescador, vamos um pouco mais a fundo, pega essa tua rede e lança ela de novo. Pedro disse, oxe, como assim? Senhor, eu passei a noite toda. Olha o que Pedro vai dizer para Jesus. Senhor, eu passei a noite toda e não peguei nada. Sabe o que Pedro está falando para Jesus, em outras palavras? Ele está dizendo assim, mestre, olha, mestre, presta atenção uma coisa, eu estou cansado. Quando ele diz trabalhei a noite toda, ele está dizendo eu estou com sono. Eu estou exausto. E não peguei nada. Aí o texto sagrado vai dizer que ele olha para Jesus e diz assim, mestre, sobre a tua palavra lançarei a rede. Dá-se a entender que Pedro estava crendo quando fez isso. Que se você for ler em outras traduções da Bíblia, em outras traduções bíblicas vai dizer assim, Senhor, só vou fazer porque o Senhor está mandando. Em outras palavras, Pedro estava dizendo para Jesus, de mim mesmo, eu não lançaria mais essa rede. De mim mesmo, já terminei de lavar essa rede, vou guardar ela e vou para minha casa. De mim, eu ia fazer isso. Mas Pedro diz, só porque você está mandando, Jesus. Só porque o Senhor está ordenando eu fazer, eu vou fazer. Sabe o que ele está fazendo? Ele está pegando toda a responsabilidade e está jogando em cima de Jesus. Como que dizendo assim, olha mestre, se não acontecer nada, a responsabilidade é tua. Mas parece que eu vejo com aquele olhar de Jesus, aquele olhar de majestade, olhando para Pedro e dizendo a ele, Pedro, quando eu mando, eu me responsabilizo. Vamos, Pedro. Pedro não estava acreditando no resultado que haveria de suceder. Pedro não esperava aquele milagre.
Pedro não imaginava o que é que Jesus ia fazer naquela manhã. Ao ponto de Pedro pegar a rede. Você consegue ver os filhos de Zebedeu à beira da praia? Quando vê Pedro se afastando com Jesus para ir pescar. E os filhos de Zebedeu dizendo: ó, Pedro, tu vai para onde, Pedro? A gente acabou de chegar, passamos a noite toda trabalhando, estamos com sono, cansado. Tu vai para onde? Pedro, aguarda um momentinho aí. Eu vou aqui, daqui a pouco eu volto. Você consegue ver isso? E quem sabe os filhos de Zebedeu dizem: não, essa eu quero ver. A gente passou a noite toda pescando, tentando pegar alguma coisa em alto mar de Tiberíades e não pegamos nada. E agora Pedro aí próximo, aí um pouco mais adiante, vai. Essa eu quero ver. Tem gente que não acredita no resultado do milagre. Tem gente que não acredita. Queridos, não interessa se alguém acredite no resultado que Jesus vai fazer suceder na sua vida. O importante é que você faça aquilo que Jesus está ordenando você fazer. Ainda que alguém não acredite que você não vai ter êxito, que você não vai pegar nada, que você não vai conquistar nada, não interessa, não importa. O importante é você fazer aquilo que Jesus está ordenando que você faça. Era esta lição que Pedro precisava aprender naquela manhã. Que não importa se ele trabalhou a noite toda, se ele estava cansado e não conseguiu pegar nada. Não interessa isso. O que interessa é obedecer a voz do mestre. Foi Jesus que ordenou: se afasta o barco, mais um pouco adiante, e lança a tua rede. Não, mas eu trabalhei a noite. Não interessa. Quem está mandando é Jesus. O servo não pode questionar o seu senhor, porque a função do servo é obedecer o seu senhor. Queridos, tem uma frase popular que diz: manda quem pode e obedece quem tem juízo. Se Jesus está te dando uma ordem, se Deus tem falado ao teu coração, por que temer? Se é Deus que está dizendo: filha, faça, vai adiante, eu sou contigo, eu vou te ajudar, eu vou te dar a resposta, por quê? Para que temer? Porque quando Deus fala, Deus garante. Quando Ele fala, Ele cumpre a sua palavra. E Pedro, mesmo sem crer, sem acreditar no resultado, foi com Jesus. Mesmo sem crer, sem acreditar no resultado, ele lançou a rede. E para surpresa de Pedro, ele não conseguiu puxar aquela rede só. Porque era tanto peixe, meu irmão, que o texto sagrado vai dizer que a rede estava se rompendo. Pedro teve que dar sinal aos filhos de Zebedeu e a Zebedeu para pegarem o barco e lhe auxiliar naquela grande quantidade de peixe. Pedro não esperava aquele resultado, nem ele, nem Zebedeu, nem Tiago e nem João. Ou seja, o inesperado aconteceu naquela manhã, na vida daqueles pescadores. Pedro, quando vê aquela grande, enorme quantidade de peixe, junto com os filhos de Zebedeu, a Bíblia diz que ele ficou tão espantado que ele disse: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Sabe o que ele estava dizendo? Eu fui incrédulo. Eu não estava crendo que iria apanhar tanta quantidade de peixe, essa quantidade enorme de peixe. Eu não esperava isso. É isso que ele está dizendo. Afasta de mim, Senhor, eu sou pecador. Queridos, eu quero profetizar essa palavra de Deus na sua vida. Acredite, acredite, que o inesperado de Deus ainda acontece na vida daqueles que confiam no Senhor. O inesperado vai acontecer na sua vida. Aquilo que ninguém acredita, aquilo que ninguém espera, deixa querer falar o que quiser, deixa querer criticar o que quiser. Se Deus te prometeu, se Deus falou, se Deus está no negócio, querido, vai dar certo em nome de Jesus. Se Jesus deu a ordem, vai dar certo. Uma coisa é eu querer fazer do meu modo, do meu jeito, e a outra é eu querer fazer do jeito de Deus. Pode ver que quando Pedro saiu para pescar, ele foi na hora dele. Ele foi no momento que ele achava adequado para ir.
Quando Pedro foi e passou a noite toda pescando, uma pesca noturna, junto com os filhos de Zebedeu, eles foram no tempo deles, na hora deles, na vontade deles. Eles agiram no momento deles. Uma coisa é você fazer no seu momento, na sua hora. Talvez você fazendo no seu tempo dê certo, mas talvez não dê. Você fazendo na hora que você estabelece, do jeito que você estabelece, do jeito que você decide, pode até dar certo, mas também não pode dar certo. Mas se você fizer do jeito que Jesus está querendo que você faça, na hora dele, na vontade dele, pode ter certeza que aquilo que não deu certo, vai dar certo na hora de Jesus na sua vida. Isso são lições. Quando Pedro foi com os filhos de Zebedeu, não tiveram sucesso. Eles poderiam até ter tido, mas não tiveram. Mas quando Pedro foi, quando Jesus ordenou, as coisas começaram a acontecer, querido. Você precisa aprender isso. Talvez você tenha quebrado a sua cara, porque eu posso dizer isso por experiência própria. Quantas das vezes eu me arrebentei? Quantas das vezes, por agir pelos meus próprios impulsos, as minhas próprias vontades, acabei me arrebentando e me ferindo. Tem ocasião que a gente tem que sentar e esperar a ordem divina para poder ver Deus trabalhar na nossa vida. É duro, é sofrido a gente aprender mediante o sofrimento. Às vezes a gente passa por algumas adversidades na nossa vida, coisas que não dão certo, porque nós agimos na hora errada, tomamos as nossas próprias decisões como nós queremos. Mas quando nós agimos dentro da vontade de Deus, como Deus quer, na hora de Deus, tudo dá certo, querido. Eu tenho aprendido isso. Eu acho que é chegada a hora de você ficar um pouco mais na dispensação de Deus. Deixar Deus verdadeiramente direcionar a sua vida, seu ministério, sua família, sua empresa, sua casa. Aí sim as coisas vão começar a acontecer. Quando Pedro colhe aquela grande quantidade de peixe, ele diz para Jesus: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Ele reconhece que ele foi incrédulo. Ele reconhece que jamais pensaria ele que iria apanhar aquela grande quantidade de peixe. Sabe o que eu acho interessante nisso tudo? É que o intento de Pedro, naquele dia, era pescar peixe no mar de Tiberíades. Pedro pensava no que estava no mar de Tiberíades. O intento de Pedro era pescar peixe. Pedro olhava para o mar de Tiberíades e pensava nos peixes. Mas naquela manhã, o que Jesus pensava era querer pescar Pedro para o ministério apostólico. Pedro queria peixe, Jesus queria a vida dele. Pedro queria aquilo que estava no mar de Tiberíades, Jesus queria usar a vida dele, chamar ele, pescar ele para o ministério. Enquanto Pedro pescou os peixes, Jesus pescou ele. Quando Pedro lança a rede naquele mar com o intento de pegar os peixes, Jesus lançou a rede nele. Porque o resultado do milagre que Jesus fez naquela manhã era o Senhor utilizando daquele milagre para tomar a vida de Pedro para si. É tanto que quando Pedro diz: Senhor, afasta-te de mim, vai para longe de mim porque eu sou pecador, Jesus não se afasta, Jesus se aproxima mais perto dele. Parece que eu vejo com aquele olhar daquele nazareno meigo, colocando a mão direita no ombro dele e dizendo assim: você não vai escapar, não temas, Pedro, porque de agora em diante serás pescador de homens. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quantas das vezes a gente está com a mente focada com as coisas daqui?
Quantas das vezes nós estamos preocupados com as coisas terrenas? E muitas das vezes, enquanto a gente está pensando em conquistar as coisas daqui, o Espírito Santo está olhando para mim e para você dizendo: eu quero te usar, eu quero a tua vida, eu quero você, eu quero utilizar de você. Pedro queria peixe, Jesus queria Pedro. Pedro queria pescar aqueles peixes, Jesus queria pescar ele, usar ele no ministério apostólico. Eu quero te dizer, querido, que Deus tem uma chamada na sua vida. Eu quero te dizer que o interesse de Jesus é estar sobre a sua vida. Ele quer levantar você, Ele quer utilizar de você. Enquanto você está pensando nas coisas daqui, focado nas coisas daqui, e as coisas não estão andando do jeito que você queria que andasse, é para que você entenda que o propósito de Deus na sua vida é muito maior do que o seu propósito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus não vai abrir mão de você. Deus não vai te perder para Satanás. Deus não vai te perder para um inferno. Porque muito maior foi o sofrimento de Cristo naquela cruz pela minha e pela sua alma. Levante a cabeça. Eu quero profetizar em nome de Jesus que aquilo que você tanto tentou, tanto fez, igual a Pedro, passou a noite toda tentando pescar e não deu certo, aquilo que não está dando certo, no momento em que Jesus resolver entrar no teu barco, tomar o rumo da tua história e você deixar ele te conduzir, aquilo que não estava dando certo, vai passar a dar certo. Vai passar a dar certo. O que é que não tem dado certo na sua vida? O que é que você tem feito tanto que não tem dado certo? Diga para Jesus hoje: Senhor, assume o controle, assume a direção. Eu não vou decidir mais nada, decide por mim. Senhor, eu não vou mover um palito, um pé, um dedo, uma perna, sem antes que o Senhor me dê a direção correta. Queridos, é hora de nós posicionarmos. É hora de nós, como servos de Deus, se é que somos servos, porque servo não faz o que quer, servo faz aquilo que o seu Senhor manda. É hora de nós tomarmos uma posição, porque os projetos de Deus é maior do que o meu e o seu. Quero que você reflita nessa mensagem. Mas pastor Williams, que tudo foi esse que Pedro deixou? É aí que entra a mensagem. Que quando ele vê aquela grande quantidade de peixe, e Jesus diz para ele: a partir de hoje serás pescadores de homem. A Bíblia diz que deixando tudo, tudo fica subentendido. Seu barco, sua rede, sua vida ali no mar de Tiberíades, para seguir a Jesus. Evangelho é renúncia. Evangelho, cristianismo, é abrir mão desse mundo podre, desse mundo que jaz no maligno. Queridos, nós estamos vivendo as últimas horas da igreja aqui na terra. Paulo disse isso para Timóteo, no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 1. Paulo diz: sabei, porém, isto, que nos últimos dias virão tempos difíceis, são esses os dias atuais, tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmo, egoístas, avarentos, preconceituosos, arrogantes, blasfemadores de Deus, desobedientes aos pais, às mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, sem afeição natural, mais amigo do desejo, do prazer carnal, do que querer ser amigo de Deus. Essa é a era em que nós estamos vivendo. Precisamos entender o propósito de Deus na nossa vida. Precisamos compreender o que é que Deus quer fazer por intermédio da nossa vida. Queridos, vamos tomar um posicionamento. O evangelho é renúncia. Pedro diz em Marcos 10 e 28, deixamos tudo para te seguir.
Renunciamos tudo para te seguir. Jesus disse em suas palavras: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Primeiro ele diz: se quer me seguir, negue-se a si mesmo, renuncie. Renuncie. Muitas das vezes eu, pastor Williams Batista, dizer não a alguém é fácil. Eu quero ver você dizer não a si mesmo, à sua própria vontade, ao seu próprio desejo carnal. É difícil, querido. Mas para seguir a Jesus, ele está dizendo: negue-se a si mesmo. Depois ele diz: tome a sua cruz. Cruz fala de sofrimento. Cruz fala de morte. Quando ele diz que para seguir a ele devemos tomar a cruz, ele está dizendo: você tem que morrer. O seu eu tem que morrer. Paulo disse: não vivo mais eu, Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus que me amou, e que a si mesmo se entregou, e que longe de mim seja gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Glória a Deus. Então negar-se a si mesmo é renunciar. Tomar a cruz significa que meu eu tem que morrer. E seguir a Jesus, isso fala de determinação. Temos que estar determinado a seguir a Ele até o fim. Que você venha refletir essas palavras e que o Espírito Santo possa trabalhar de uma maneira toda especial em sua vida. Deus abençoe a todos os irmãos, a todos os internautas, a todos aqueles que nos acompanham pela rede social. Deus abençoe poderosamente. Entenda, querido, as coisas só vão começar a dar certo quando Jesus tomar o controle verdadeiramente da sua vida. Amém? Não queira fazer nada na sua hora, no seu tempo. Tem um ditado popular que diz que se conselho fosse bom não se daria, se vendia. Mas estou aqui com uma palavra bíblica, uma palavra profética, uma palavra de Deus para o seu coração. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Orais por nós, somos carentes das vossas orações. Próxima semana agora estou voltando ao meu estado de Pernambuco, Recife. Estou aqui hospedado aproximadamente quase 2 meses na residência do meu amigo, pastor José Vieira, pastora Priscila, do Ministério Portal de Jerusalém, aqui próximo ao Portal do Morumbi. Uma igreja que tem feito a diferença, uma igreja que tem uma clínica terapêutica, que faz um trabalho lindo social, onde Deus tem levantado homens e mulheres para fazer a diferença, porque é isso que nós precisamos nos dias atuais. E louvo a Deus pela membresia do Ministério Portal de Jerusalém. Louvo a Deus pela vida de todo o corpo de obreiro, que são homens e mulheres de Deus que estão compromissados com a palavra, com o Evangelho de Cristo. Logo, domingo agora, amanhã, estaremos no culto de Santa Ceia, num trabalho abençoado, começando a partir das 10 da manhã, vai até meio-dia. Estaremos ali glorificando, adorando a Deus, cercando a mesa do Senhor. Você aqui que mora aqui na região da Zona Sul, aqui em São Paulo, em nome de Jesus, vê aí na nossa página, aí está o endereço, tudo direitinho aí, para você chegar até aqui, para adorar a Deus conosco. Convido os meus amigos, irmãos em Cristo, os pregadores, cantores, amigo nosso, que estiver nos assistindo agora, ou que irá nos assistir, não só agora em ao vivo, mas depois estiver assistindo essa mensagem, essa pequena reflexão. Fica aqui o meu convite para vocês comparecer a cear conosco pela parte da manhã, aqui no Ministério Portal de Jerusalém. Um beijão a todos, fiquem com Deus e a paz do Senhor Jesus.